Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E Maceió foi o palco do 29º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O tema Inspeção no Trabalho foi amplamente discutido nesses últimos 5 dias e nós fomos conferir. Acompanhe! Auditores fiscais de todo o Brasil estiveram reunidos no período de 11 a 15 de setembro em Maceió para debater as condições de trabalho a que são submetidos os brasileiros. Em sua 29ª edição, o evento, que já foi realizado aqui em 2002, serviu para a troca de ideias que buscam ferramentas de combate à exploração nos mais diversos segmentos do trabalho. O evento, que teve abertura realizada no Centro de Convenções Ruth Cardoso, seguiu durante toda a semana com a apresentação de palestras para universitários, trabalhadores e gestores. Temas como formação e capacitação foram definidos como elementos de fortalecimento das empresas públicas e privadas. Quem deu mais detalhes foi o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho em Alagoas, José Heleno Barros. A gente debate assuntos relacionados com a CLT, com o direito do trabalho, a preocupação também com os trabalhadores brasileiros, especialmente os alagoanos, né? O problema da formalidade, da informalidade, da segurança, da saúde do trabalhador, de jornada, enfim, todos esses aspectos nós estamos discutindo. Que começou ontem e vai até sexta-feira. Sexta-feira, tem vários palestrantes. Agora mesmo nós acabamos de assistir uma palestra com o italiano, que veio falar sobre a inspeção do trabalho, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e também de uma espanhola, que ela também trabalha, Maria Luz, trabalha na Organização Internacional do Trabalho. Então, um encontro nacional que vem auditores fiscais do Brasil todo para o encontro, e aí a gente traça temas, debates para discutir de uma forma geral o direito do trabalho. Segurança pública, um assunto sempre em pauta. Por isso, nós vamos acompanhar agora a entrevista realizada com o agente da Polícia Civil, Evandro Aranda. Confira! Evandro, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigada por sua vinda até aqui. Para a gente começar, então, essa entrevista, Aranda, de um assunto que é muito importante aí no nosso meio, na nossa sociedade, no Brasil inteiro, que é segurança pública. Você comanda aí um programa de TV de canal fechado, que é o Segurança em Debate. Enquanto membro da segurança pública do nosso Estado, o que você acha que leva o Estado a permanecer com índices tão negativos na questão da segurança pública? Olha, a questão de segurança pública ela é muito complexa. Como ela é complexa, ela exige soluções complexas. O problema é que o Estado, né, o governo, ou os governos que vêm se sucedendo no Estado de Alagoas, ele procura ter soluções do tipo panaceia, ou seja, aquilo ali é a solução de tudo. Se eu fizer isso, vai dar certo, e não é assim que se constrói, né? Eu me lembro que em 2003, no governo Ronaldo Lessa, isso estimulado pelo governo federal, no começo do governo Lula, foi feito um plano estadual de segurança pública. Esse plano foi amplamente discutido com a sociedade, os trabalhadores de segurança, as lideranças, os dirigentes da segurança pública, mas ele não foi colocado em prática. O problema é esse, que você tem que discutir, né, essas questões, porque ela tem questões que são transversais. Quando a segurança pública ela recebe o transbordo de uma série de outros serviços públicos, digamos assim, que não são bem feitos, tipo a educação, tipo a saúde, né? E existem pensadores, como por exemplo a doutora Célia Nonato, que é daqui da Universidade Federal de Alagoas, que tem, por exemplo, a ideia de que existem certas localidades, certas regiões, certos estados em que o processo civilizatório falhou. Ou seja, nós não nos vemos enquanto pessoas. E o Estado não vê enquanto pessoa também. Então você tem uma elite e tem aquele resto que está lá. Então tudo isso desaba na segurança. Então, é preciso que haja um grande movimento de discussão disso,
e muita seriedade na gestão da coisa pública. E isso não vem sendo feito aí ao longo dos anos. Anos. E quem sofre é a sociedade e os policiais civis também, né? Com certeza, militares. E fica bastante claro isso quando a gente percebe claramente os números, né? Esse ano nós vamos completar e passar da marca de 10 mil homicídios no governo Teotônio Vilela, nos 2 governos. Imagina que você tira 3 pindobas. São números assustadores. Assustadores, né? De fato. Tem também, Aranda, a questão bem polêmica aí do segmento que o governo do estado está querendo remunerar os policiais por apreensão de armas e drogas. Né? Esse ponto já vem sendo discutido na categoria e também entre a sociedade. Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso? Olha, a gente tem debatido, tem discutido lá, inclusive vamos ter um programa sobre isso, o próximo vai ser sobre isso também. E o que acontece é o seguinte, é o que eu digo, o governo... muitas vezes ele simplesmente importa uma solução que, entre aspas, funciona em outro estado. Ele está, inclusive na mensagem que ele coloca para a Assembleia Legislativa, ele disse que no estado de Pernambuco, no estado de Sergipe, no estado de Mato Grosso deu certo. Mas não foi só isso que deu certo. Em Pernambuco, por exemplo, existe uma coisa chamada Pacto pela Vida, que foi amplamente discutida, entendeu? E que esse é um dos pontos, e não é nem o principal, e não é do jeito que ele está colocando. Meritocracia não é isso. Entendeu? Em Sergipe, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, uma das polícias mais bem pagas do país. E aqui a gente tem esse problema, né? Então ele fala que não tem dinheiro, por exemplo, para fazer o reajuste devido, mas emprega dinheiro, né, público numa coisa que a gente sabe que não vai dar certo, vai falhar. Você acredita que esse tipo de proposta do governo pode levar os policiais a quererem fazer hora extra para poder ter uma remuneração um pouco melhor, já que a remuneração aqui é bem abaixo dessa? Não acredito. Primeiro porque isso por si só não é o bastante. Você tem que valorizar o policial e fazer a coisa de segurança pública como num todo, atacando várias questões e ouvindo a classe, né, e com seriedade. E o governador ele tem que dizer, eu quero resolver esse problema. Por exemplo, em Pernambuco, o governador disse, eu quero resolver esse problema. Para você ter ideia, ele se reúne uma vez por mês com todos os delegados, todos os comandantes, todos os sargentos, então ele se reúne com a segurança pública uma vez por mês. Então há a demonstração aí do interesse. Do interesse e coisas práticas que levam a isso. E mais, é uma ação conjunta. Não é só a segurança pública que trabalha. Ali se levanta os especialistas que o Ministério da Justiça paga especialização, né? E aqui o governo do Estado não utiliza, nem sabe quem são esses especialistas, tem 80 formados aqui no Estado, para você ter ideia. Eles, por exemplo, analisam uma determinada localidade e vê se é problema de esgoto, se é problema de educação, como é que está a questão do trabalho, da renda, do lazer. E depois que resolve isso, ou paralelamente a resolver isso, ele coloca metas para a segurança pública. Então, inclusive lá todo mundo tem seu colete, todo mundo tem sua arma. Aqui, por exemplo, a Polícia Civil, ainda hoje, apesar de ter comprado 600 coletes, não existe colete disponível para os policiais civis, só para você ter ideia. Arandi, entrando num assunto que a gente não tinha debatido antes em off, mas que eu acho que é importante a gente conversar aqui, há também a questão da falta de peritos no Estado, né? Que aí impedem os processos de caminharem, né? Era segundo o levantamento dos órgãos federais, era necessário 600 peritos no Estado. A gente tem 40. Né? E aí uma coisa leva a outra. Aí você vai dizer, nós vamos pagar pela arma. Nós vamos pagar, por exemplo, ele diz assim na mensagem, nós vamos pagar R$400 por um fuzil AR-15 que você... Imagina, R$400 por um fuzil AR-15. E por 1 quilo de cocaína, eu te pago R$100. Né? Eu te pago R$100. Beleza. Agora, quando é que eu vou pagar? Não, eu vou pagar depois, só para você ter ideia de como é o ciclo, como a coisa é cíclica, é toda. Depois que houver a perícia que constatar isso. E quem é que vai fazer a perícia? Só tem 40 peritos. Exatamente. Só para você ter ideia. Para fazerem os trabalhos que já é furada, já é uma furada. Outra coisa, está trazendo... Está pagando para uma coisa que o profissional já deveria receber dignamente para fazer. Com certeza. Né? E um outro assunto também é a questão deles quererem pagar aí, a partir de agora, policiais que já estão aposentados ao invés de realizarem concurso público. Isso vai na contramão do que o Estado já apresenta, que são as altas taxas de violência e de desemprego. E na sua opinião, como é que vocês podem combater esse tipo de atitude que o governo está querendo tomar?
O primeiro combate dessa atitude vai ser do próprio polícia, já foi feito pelas associações, que foi entrar em contato com os deputados que barraram, ainda não votaram essas mensagens, estão lá desde o começo, do final de agosto, dia 30 de agosto, o governo mandou para a Assembleia, não foi votado, e eu acho que os deputados devem chamar uma grande discussão sobre essas questões. A segunda questão é que a gente tem que protestar contra isso, porque o aposentado merece ter o seu descanso, merece ter sua dignidade salarial, inclusive, para aproveitar, porque ele já trabalhou muito pelo Estado. Terceiro é o seguinte, por exemplo, na Polícia Militar, só para você ter ideia, boa parte dos policiais que estão nos serviços administrativos, eles estão nos serviços administrativos por quê? Porque não tem condições físicas de trabalhar na rua. E o que é que vai fazer com esse pessoal? Se os aposentados vão ficar no lugar deles, vão aposentar? É complicado. Então, há um grave problema. É isso que eu digo, é uma coisa holística, geral. Porque, por exemplo, não existe acompanhamento da saúde ocupacional do trabalhador de segurança pública, como de resto não existe do trabalhador do governo do Estado em geral, né, do servidor público em geral. E especialmente na segurança pública, que é, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a segunda profissão mais estressante. A primeira é de mineiro, a segunda é de policial ou trabalhador de segurança pública. Não tem nenhum acompanhamento. Então você tem pessoas com problemas de coluna, com estresse, e aí vem alcoolismo, hipertensão e diabetes. É altíssimo o número. E não tem nenhum estudo, nenhum trabalho sério do governo sobre isso. Arandi, voltando um pouquinho para a questão do programa, do Segurança em Debate, é um importante espaço aí para debater o assunto, né? Como é que ele funciona, quais são os dias que vai ao ar? O Segurança em Debate é uma iniciativa de um instituto, que é o Infospan, Instituto de Formação Socioambiental, Pesquisa em Segurança Pública, que esse instituto, as pessoas participaram de uma pós-graduação, os consultores, né, que trabalham comigo no programa, nós somos em número de 5, e a partir dessa pós-graduação nós decidimos lançar, não só fazer esse instituto, participar dele, mas também lançar um espaço, né, em que pudesse ser debatido de forma, digamos assim, diferenciada a questão da segurança pública. Não mostrando sangue, como existem em outros programas, mas tratando da questão acadêmica, tratando do CERN, mostrando pesquisa, levando pesquisadores, etc. Então a gente leva personalidades que têm a falar sobre segurança pública, pesquisadores, professores, trabalhadores da segurança pública, para debater essas questões. Ele vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10h15, né, às 17h15 e às 23h15, com reprises aos sábados e domingos, pode falar o canal, né? Na TV Mar, canal 25, que também é da NET, né? E durante a semana em horários diversos, que vão de acordo com a grade da programação. Mas todas as sextas-feiras tem um novo programa. E vocês também dão dicas aí de segurança, de segurança, né? Que tipo sim. de dicas? Dicas de como de onde você estaciona seu carro, de como cuidar do seu patrimônio, como fechar sua casa, né? A questão das saidinhas de banco, esse tipo de coisa do dia a dia que às vezes a gente esquece, né? Às vezes intuitivamente, né, se você parar um pouco para pensar, você diz, pô, eu devia ter feito isso. Mas às vezes você esquece, a gente está sempre lembrando no programa o que é que você deve fazer para se sentir um pouco mais seguro, né? Porque muitas vezes a prevenção, você está provado estatisticamente, a prevenção, né, inibe muito a ação dos que vão fazer algum mal feito com você, né? Dos possíveis infratores, né? Eu sei que é uma coisa muito complicada porque a gente vive uma guerra social, né? A gente vive uma guerra social e muitas vezes esses infratores não têm outra alternativa, mas você também tem que se defender. Com certeza. Evandro, eu sei que o assunto demanda aí mais tempo, mas infelizmente o nosso é muito curto e a gente agradece a sua presença aqui. E a gente acabou de entrevistar o agente da Polícia Civil, Evandro Aranda. Está terminando mais um programa Eu Quero Ver, que, como você já sabe, vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercute.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. A luta se fortalecer.
a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.